A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar e neste 30º episódio vamos falar do Marrocos, o primeiro adversário do Brasil nesta Copa do Mundo. Você quer saber quem é o treinador que acabou de chegar, principais jogadores, estilo de jogo, como foi o ciclo e até onde pode chegar? Tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026. Eu peço o seu like, peço a sua inscrição para você acompanhar todos os conteúdos postados por aqui e também que você assista o vídeo e deixe a sua opinião sobre a seleção marroquina. Então vamos lá falar deste país de 38 milhões de habitantes, que está se preparando para ser uma das sedes da Copa de 2030, que acabou de sediar uma Copa Africana de Nações, um país fascinado por futebol, que teve a sua primeira participação em Copa em 1970, né? Jogou depois a Copa de 86, a Copa de 94, a Copa de 98, ficou aí um longo período sem ir para a Copa do Mundo, até que um trabalho foi feito para que Marrocos pudesse ter uma academia de futebol, formação de jogadores, pensar jogadores com ascendência marroquina nascidos em outros países. Tudo isso foi bem feito. Aí veio a participação em 18, na fase de grupos, depois o quarto lugar na Copa de 2022 no Catar, uma campanha incrível, eliminando Portugal e Espanha. Agora está classificado e busca chegar, não sei se tão longe, mas chegar longe de novo, né? A ideia de Marrocos é sempre entrar para ganhar, não entrar para participar da Copa, não. Marrocos vai com a mentalidade sempre de buscar ganhar, e é isso que eles esperam, chegar mais longe, mais vezes, e tornar Marrocos uma das grandes seleções do futebol mundial num futuro não muito distante. E assim, a gente vê que está evoluindo a cada ciclo, né? Marrocos, e ficando cada vez mais forte, cada vez mais dominante, quando a gente olha para uma tela como essa, né? A gente tem a Copa Africana de Nações, a eliminação das oitavas de final, lá em 2024, né? O campeonato com o nome de 23, disputado em 24, e conquistou aí, por conta da decisão do tribunal, o título em 2025, em casa, né, eliminando Camarões e Nigéria no mata-mata, e aí na final contra Senegal, teve tudo, aquela história que você já sabe. Senegal ganhou no campo, mas no tribunal venceu Marrocos, né? Isso aí esse título pode ir mudando de mãos ainda, né? Oficialmente o título é de Marrocos, no campo foi de Senegal, mas chegou na final do torneio em casa. Olha isso aqui, nas eliminatórias da CAN, 6 vitórias em 6 jogos. Nas eliminatórias da Copa, 8 vitórias em 8 jogos. Na Arab Cup, Marrocos foi com um time reserva e foi campeão da competição, ganhando da Jordânia praticamente titular na decisão. E nos amistosos, 15 jogos, 10 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. É surreal isso aqui. É um ciclo assim muito vitorioso, né? E entre as vitórias está a vitória contra o Brasil lá em março de 2023. Agora Marrocos jogou uma última data FIFA, né? Quando empatou com o Equador e venceu o Paraguai. Essa última data FIFA foi a estreia do novo técnico, né? O Mohamed Ouabi. O Ouabi foi campeão mundial sub-20 com a seleção do Marrocos, uma seleção reativa, rápida, vertical, de muita qualidade, e Marrocos conquistou esse grande título, né, mostrando que a próxima geração vem aí, o próximo ciclo vem aí, e continua formando jogador, e continua investindo num trabalho de formação de treinadores. É incrível o trabalho que Marrocos vem fazendo com o futebol, e a cada ciclo está ficando mais forte. A gente já pode esperar um futuro promissor, né? E ele chega para o lugar do Regragui. A gente não sabe exatamente o motivo da saída do Regragui, né? Mas depois do que aconteceu na final da Copa Africana de Nações, ficou muito difícil, né, para ele ficar. Ele sentiu muito a situação, questões com o vestiário, né? Depois que o Brahim Dias perdeu aquele pênalti de cavadinha e Senegal ganhou na final. E é interessante, né? Porque o Regragui chegou em cima da hora,
num contexto também que Marrocos, os jogadores estavam desgostosos com o treinador, o Holid, e aí veio o Regragui, que fazia um ótimo trabalho no Wydad Casablanca, para assumir, deu muito certo, o Marrocos foi para a semifinal. Tentam repetir a dose agora, né? Mas com um legado, né? O Abi estava no sub-20, ele traz jovens jogadores, né? E é um cara que tem muita capacidade de enxergar jovens, né? Porque ele trabalha como treinador ou assistente em categorias de base desde 97, muita experiência para encontrar jovens jogadores. Bom, vamos falar desses dois caras aí que são aí as grandes estrelas da seleção marroquina, os dois que jogam pelo lado direito, né? E tem muita variação entre si. O Hakimi, que pode ser um ponta letal pela ponta, por dentro, um jogador que tem várias funções, né? Sai da lateral e cria demais. Acho que é uma unanimidade que é o grande lateral direito do futebol na atualidade. Uma estrela, não se sabe se ele vai estar pronto para a final contra o PSG por conta da lesão na coxa, mas acredita-se que para a Copa do Mundo o Hakimi estará bem. Né? E o outro é o Brahim Dias, né? Jogador do Real Madrid, que ainda está se firmando, ainda não é titular absoluto do Real Madrid, mas é um jogador que deu 7 assistências na temporada e tem essa qualidade, né? Um jogador que corta muito bem para o meio, tem uma infiltração muito interessante, é muito talentoso. O Bono, né? O que dizer do Bono, herói aí na Copa do Mundo de 22, né? Contra a Espanha, contra Portugal, cara de muita experiência. É aquele goleiro que faz defesas muito improváveis, então é um grande goleiro, cresce em momentos decisivos. E outro destaque é o Neil El Ainaoui, que é um jogador menos conhecido do grande público, mas vale a pena vocês conhecerem, né? Quem acompanha o futebol italiano conhece, obviamente, da Roma, né? Jogador aí que ajuda a dar muito volume, intensidade, pegada, roubada de bola, salto para pressão nesse meio, né? Um jogador que não hesita em fazer falta, é bem faltoso mesmo, para a jogada, é um volante fundamental aí no sistema do OAB. Agora vamos falar das novidades. Ayoub Boadi, jogador de 18 anos do Lille, um volante daqueles assim que tem tudo para brilhar como uma estrela no futebol e escolheu jogar por Marrocos, é um reforço que chega da última hora. Ele tem um giro muito bom, sai muito bem da pressão, tem um timing de jogo de corpo, de roubada de bola, muito interessante, assim, é um jogador especialíssimo, é uma joia. E assim, eu acho que ele já chega para jogar, para ser titular, porque é a posição mais carente de Marrocos, esse volante companheiro do Ainoui. Por quê? Porque, diferentemente do Regragui, o Ouabi ele joga com uma dupla de volantes mais fixa. O Regragui jogava com um trio, com um volante e 2 meio-campistas, né? Então o Boadi já entrando, já jogando, já acrescenta muito. Vamos ver como é que vai estar o entrosamento dele com os companheiros. E o Issa Diop optou pela seleção de Marrocos, demorou também a naturalização dele. E é um zagueiro que dá muita segurança, jogo de corpo, né? Faz ótima temporada no Fulham e vem aí para ajudar a equipe de Marrocos também. Bom, vamos para o campinho então. Temos Bono no gol. Aí nesse 4-2-3-1, como eu falei, ó, são 2 volantes e um meia mais fixo, né? Então muda um pouco do sistema de jogo do Regragui. Hakimi na direita, estando bem, né? Joga ali pela direita, sendo esse cara que é um canivete suíço, tem várias opções aí de penetrar, de buscar levar perigo. Issa Diop e o experiente Agüero de Nazar e o Mazraoui, do Manchester United. Na lateral esquerda tem o Salah Eddin também, que é um jogador que também atua bastante aí pela seleção marroquina. No meio, o El Ainoui, tendo aí o Boadi como parceiro, é minha aposta. O Morabet foi testado por ali. Vamos ver se o Rabat vai ser convocado. Enfim, vai buscando soluções aí o treinador. Aí pela direita a gente tem o Brahim Dias, com essa coisa de cortar muito para dentro, né? O time defende sem bola num 4-4-2 com o Brahim Dias e o centroavante fazendo aí esses 2 jogadores mais avançados. O Bilal Canus, que é um jogador de muita qualidade, né? Chegada na área, finalização, entrega gol, jogador que encontra passes, dá muito volume,
Então, vai ser duelo de meio campo pesadíssimo para quem jogar contra Marrocos com todos esses jogadores que duelam. E tem o que dribla, né? O Ezazuli tem um drible curto muito bom, um jogador de muita qualidade para ir no fundo, ou então para encontrar um espaço para alguém que passa na ultrapassagem e busca receber na frente. Muita qualidade aí do Ezazuli, sem contar que ele bate muito bem de fora, né? É o clássico ponta que corta para dentro e bate com o pé direito. Então, são todas essas armas. E fechando o time, diferente do Regragui, que trabalhava mais com 9, o treinador do Marrocos atual, ele opta por um 9 mais móvel, que dê mais mobilidade, né? Então, teve o Rahimi como teste, jogador do Al Ain, e o Saibari. Eu acho que o Saibari vai começar como 9, esse falso 9, esse cara para abrir espaço, né? Até porque ele é um cara que sai da área, vai para as pontas, vai criando uma movimentação maior. Eu acredito que vai ser assim, e aí você deixa Marrocos um time muito menos estático, né? E aí, caso precise de um jogo mais convencional no segundo tempo, você tem o El Kaabi aí como essa opção para entrar. Então vamos aos prints para a gente entender a situation. Marrocos gosta muito de jogar nessa saída de 3. O Mazraoui, ele vira um terceiro zagueiro quando o Marrocos está saindo com posse, os dois volantes aqui para receber, o meia também. E aí o Hakimi vira esse ponta espetado por um lado. Do outro lado, o jogador que está na ponta esquerda, no caso, na maioria dos jogos é o Ezazuli. Note que o Rahimi, aqui camisa 9, ele está mais recuado, e o Brahim Dias por dentro está como se fosse o centroavante. Então essas movimentações acontecem, e tendo o falso 9 você consegue brincar muito mais com isso do que ter uma referência. Aqui a gente vai analisar a pressão, e é uma pressão muito bem feita, né? Quem assistiu o vídeo do Marrocos que eu fiz durante a Copa Africana de Nações viu, eu mostrava a linha de 4 que ele fazia tipo uma parede ali, né, com jogadores para interceptar o passe e obrigava o adversário a dar o chutão. Com o Ouabi muda um pouquinho a situação, né? O Brahim e o falso 9, eles dão o primeiro ataque, você tem aqui os jogadores que saltam para pressionar, mas é isso, ó. Nessa jogada o Equador estava tocando, o Marrocos movimentando e aí termina no chutão. O goleiro desistiu de tentar uma jogada e dar o chutão. Então é isso, é uma pressão muito bem coordenada que faz o adversário devolver a bola para o Marrocos. Esse lance contra o Paraguai é o lance do primeiro gol, né? Eu acho muito interessante. Tá meio difícil de ver, mas se você se esforçar um pouquinho, você vai ver que tem dois jogadores do Marrocos ali na ponta direita, perto da placa roxa. Um deles é o Hakimi, que dispara em velocidade junto do lateral. Ele faz essa corrida junto, essa jogada é muito interessante porque dificulta a marcação em cima dos dois, né? Você acaba sobrecarregando o lateral adversário e criando uma boa chance de cruzamento. Ainda tem o Amine Adli, né? Jogador que pode entrar nesse time do Bournemouth, jogador que dá aí um jogo pelas pontas muito bom. O Onahi é o cara que vai disputar essa posição aí com o Bilal Kanous no meio. Foi um grande destaque, uma sensação na última Copa. Se machucou no comecinho da Copa Africana de Nações. Então não falta jogadores, né? O Taubi, jogador do Sunderland, também disputa a posição, pode jogar do lado esquerdo ali. O Marrocos, ele criou um elenco, um time muito forte, com opções aí de banco para todas as posições. Acho que o Hakimi é o jogador mais difícil de substituir, mas tirando isso, todo mundo tem substituto. Bom, vamos projetar a Copa do Mundo de Marrocos. A gente tem aí a estreia contra o Brasil, em Nova York, depois em Boston contra a Escócia e fecha em Atlanta contra o Haiti. Eu acho que assim, briga contra o Brasil pelo primeiro lugar do grupo. Eu acho que são seleções em nível muito semelhante. Se a gente comparar trabalho, fazer uma média de trabalho, legado, talento, intensidade, Marrocos e Brasil é um jogo extremamente equilibrado. Acho que dá para Marrocos tentar surpreender nesse grupo, sim. O Brasil tem que ficar atento, o jogo de estreia vai ser muito duro, e essa coisa do Marrocos de pressionar muito, de ter muita intensidade, de ser uma seleção que batalha em todos os lugares do campo, o jogo de muitos duelos físicos, tem opções de banco de reserva para manter o nível. Eu acho que tudo isso faz Marrocos ter condições. Mas assim, por outro lado, a gente viu numa Copa Africana de Nações Marrocos com muita dificuldade de romper defesas fechadas. Vai ter essa capacidade de ganhar tranquilamente da Escócia e do Haiti? Porque assim, a gente viu o sofrimento que foi
para ganhar de Tanzânia, por exemplo, e vários outros jogos, né? A ideia com o WAB é você criar mecanismos para fazer Marrocos ter mais energia e mais movimentos para vencer esses jogos contra defesas mais fechadas. Contra o Brasil, que vai dar bola, que vai dar espaço, é um jogo que o Marrocos gosta muito. Então, assim, a briga é pelo primeiro lugar do grupo. E aí enfrentar um desafio duro que vai vir do outro lado, lá no grupo F, assim, pode acabar no primeiro mata-mata a Copa de Marrocos? Pode, mas pode também acabar muito mais lá na frente. Tudo vai depender de como a seleção vai conseguir superar esses obstáculos. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui. Curtam, assistam, compartilham e digam nos comentários o que vocês acham que vai ser a Copa de Marrocos. Um grande abraço.